Muito bem, no seu quadro Palavra de Vida de hoje, eu quero meditar com você rapidamente sobre o propósito da disciplina dos nossos filhos. Provérbios 29:17 diz: corrige o teu filho, e ele te dará descanso, dará delícias à tua alma. Você ouviu bem? Corrige o teu filho, e ele te dará descanso, dará delícias à tua alma. Os pais têm a responsabilidade vital de disciplinar seus filhos, contribuindo assim para que eles cresçam em harmonia com a vontade de Deus e respeito para com os homens. Por que disciplinar os nossos filhos? Disciplina significa literalmente tornar discípulo. Deste modo, toda autêntica autoridade para disciplinar os filhos procede de Deus. Sim, Ele próprio disciplina seus filhos, conforme está escrito em Hebreus 12, versos 5 e 6, que diz: Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmaieis quando por ele és reprovado, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. Sendo filho de Deus, você terá a bênção proveniente da sua disciplina. Assim, métodos de disciplinas igual aos que o Pai Celestial usa devem ser usados pelos pais cristãos no trato com seus filhos. Deuteronômio 11, verso 1 diz: Amarás, pois, o Senhor teu Deus, e todos os dias guardarás os seus preceitos, os seus estatutos, os seus juízos e os seus mandamentos. Então, observe que a palavra de Deus nos instrui, não é só pelos textos que já lemos, a palavra de Deus nos instrui a corrigir os nossos filhos, a disciplinar os nossos filhos. A disciplina tem um duplo aspecto. Ela compreende, então, esses dois aspectos importantes, que é a instrução e a correção. A instrução é o ensino que tem o objetivo de instruir, moldar, fortalecer e aperfeiçoar o caráter. E a correção, castigar com amor e com propósito. Disciplinar, no primeiro aspecto, para muitos, é o único meio aceitável. A disciplina, em sentido pleno, emana de Deus, acerca do que diz respeito à sua palavra. A Bíblia diz: o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. Louvado seja o Senhor. E aí o texto ainda pergunta: que filho há que o pai não corrige? O Senhor corrige com amor e por amor. Então vem o resultado. Qual é o resultado de corrigir com amor e por amor? Toda disciplina, com efeito, no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Hebreus 12:11. Observe que a disciplina, ela é algo muito importante. Por exemplo, no Exército, nós somos muito disciplinados. Quando o jovem chega lá para o ano obrigatório, o serviço militar obrigatório, ele chega cheio de manhas, chega do jeitão dele. Mas ele vai ser disciplinado ali no Exército. Por exemplo, a gente tem que levantar cedinho, cedinho, não fica ninguém, eu não quero acordar agora. Não, todo mundo acorda no mesmo horário, e aí todo mundo tem que levantar, arrumar sua cama, deixar sua cama bem arrumada, tudo certinho. Você tem que ser organizado, seu armário
é revistado, né? De vez em quando, né, as autoridades, né, os sargentos e tal, vêm fazer uma inspeção nos armários para ver se está tudo organizado, tudo no seu devido lugar, tá certo? Então há uma disciplina muito grande, a gente começa a aprender todas essas coisas, todos esses bons hábitos, separar a roupa suja da roupa limpa e tudo mais. Então, isso é disciplinar. Muitos pais deixam seus filhos aí, né, soltos, sem disciplina alguma. Eles saem para a rua, não diz para os pais que vai sair, ele simplesmente sai. Uma criança, estamos falando de crianças, e muitas crianças saem, o pai não sabe para onde foi, eles voltam a hora que querem, eles não fazem nada em casa, eles não arrumam nada, não fazem nenhuma atividade em casa, não há uma disciplina, não é? Então, a Bíblia nos diz para disciplinarmos os nossos filhos, e aí disciplinar é instruir os nossos filhos, é moldar nossos filhos. Bendito seja o santo nome do Senhor. Então, disciplinar os filhos não é puni-los impiedosamente, mas corrigi-los. Isso implica em amor. Por isso, ao praticar a correção, os pais devem usar o bom senso e ser moderados, disciplinando por e com amor, não com ira. As varadas empregadas com ira ocasionam efeitos desastrosos, assim como a disciplina executada sem o devido exemplo de quem a executa. Pois é, bem aqui nós temos um problema, não é? Porque muitas vezes quem está corrigindo não tem exemplo para corrigir e ainda quer corrigir de uma forma grosseira, não é? Ainda quer corrigir com uma punição severa, quando a própria pessoa não tem não tem o devido exemplo para tal. Então, nós precisamos ter cuidado com isso, né? Todos nós conhecemos algumas frases do nosso querido pastor Estevão, né, de saudosa memória, que diz que mais vale a força do exemplo do que o exemplo da força. Então, o exemplo dos pais já é uma disciplina muito boa para seus filhos, desde que esses exemplos sejam bons. Bendito seja o Senhor. Então, nós ensinamos os nossos filhos, nós os instruímos, nós os moldamos, nós os disciplinamos para que respeitem os mais velhos, para que respeitem as autoridades, para que arrumem seus brinquedos. Terminou de brincar, arrume seus brinquedos, coloque tudo na estantezinha, coloque na caixinha, arrume seus brinquedos, tá certo? Bagunçou, vai lá e arruma. Dá uma atividade para essa criança. Lembra dos nossos pais lá no passado? Eles acordavam cedo e todo mundo acordava cedo, né? Todo mundo era muito disciplinado, até os mais novos acordavam, às vezes acordavam já depois de meia hora, porque ficavam dormindo em pé, não é? Mas todo mundo levantava cedinho, de madrugada, de quem tinha menos força, né? E ajudar a mãe nas atividades do lar. Então, os maiores já saíam para a roça, e atividade para todo mundo. Um ia buscar um cavalo, um jumento lá para carregar a água, outro ia para o poço, outro ia fazer tal atividade. Então, todo mundo trabalhava para que aquele lar fosse edificado. Todo mundo trabalhava em função de que a casa fosse edificada, de que todos pudessem prosperar. O objetivo era esse. Então, havia disciplina. Nossos pais não deixavam essas coisas passarem, não é? Nossos pais, mesmo aqueles pais sem nenhuma leitura, né? Às vezes analfabetos mesmo, não é? Mas eles disciplinavam, eles tinham um senso de disciplina, não é? Muito bom. Às vezes exageravam, é claro, a gente sabe disso também, mas hoje a gente agradece as correções de nossos pais, não é? A gente agradece a disciplina deles conosco, não é? Porque nos fizeram respeitar, nos fizeram honrar, e hoje nós honramos os nossos pais e nos alegramos
porque reconhecemos o cuidado deles para conosco. Então, a disciplina, ela tem propósitos, que são desenvolver senso de respeito às autoridades, estabelecer a prática da obediência, formar bons hábitos e corrigir maus hábitos. Filhos criados sem disciplina tornam-se rebeldes. A Bíblia fala do exemplo de Davi com seus filhos, né? A Bíblia fala principalmente do caso de Adonias. A gente vê que Davi foi um grande rei, foi um grande homem de Deus, mas ele falhou com a sua família. Lamentavelmente, Davi foi um gigante, não é? Em muitos aspectos, mas ele fracassou com a sua família. Ele não foi bem, não é, com a sua família. E aí a palavra de Deus vai nos dizer por quê. Tá certo? No primeiro livro dos Reis, no capítulo 1, versos 5 e 6, está escrito assim: por essa época, Adonias, filho de Davi e Agite, começou a se gabar. Eu assumirei o trono. Providenciou carruagens e cavaleiros e também 50 homens que serviam como sua guarda de honra. Aí está aqui a resposta. Seu pai nunca o havia disciplinado, nem sequer lhe perguntava por que está fazendo isso. Adonias havia nascido depois de Absalão e também era muito bonito. Olhe, está aqui, né, o problema. Davi nunca corrigia seus filhos. Davi não corrigia, Davi não os chamava atenção. O texto bíblico diz que ele sequer perguntava: o que é isso aí que você está fazendo? Não, eles foram criados aí, de qualquer forma, viviam do jeito que queriam, tá certo? E eles se tornaram rebeldes. Então eu sei que você não quer isso para o seu filho, então corrija o seu filho, discipline seu filho, não ache engraçado as coisas erradas que ele faz, porque esta criança vai crescer e ele vai se tornar um adulto e ele vai entender que seus erros são corretos, que fazer aquilo é correto, porque quando eu fazia, papai sorria, papai gostava, mamãe sorria, mamãe também gostava e tal. Então nós precisamos disciplinar os nossos filhos de modo que eles sejam obedientes, não é? Que eles sejam amanhã, que ao crescer eles possam ser cidadãos de bem, que respeitem as autoridades, que andem corretamente, não é? Que não sejam corruptos, que não sejam roubadores, mas que sejam homens de verdade. O homem de amanhã não saberá como respeitar leis, regras, autoridades, se hoje, enquanto criança, for criado fazendo o que bem quer. Por isto, os pais têm o dever de instruir seus filhos. É dever dos pais fazer isso, não é dever da escola, não cabe ao professor, à professora lá na escola. Cabe aos pais fazerem isso, tá certo? Desde o berço. Só os filhos, ensinados desde cedo, estarão aptos a obedecer às leis do país e, sobretudo, os preceitos divinos. Desde cedo, a criança mostra atitudes rebeldes. Isto prova a capacidade inata que ela possui de desobedecer, de argumentar, de discutir, de chorar de raiva, de bater o pé, de se jogar ao chão para conseguir alguma coisa, tudo para alcançar seus objetivos egoístas, porque toda criança, né, ela é egoísta, pelo menos, né, até certa idade. Tudo é dela, tudo é para ela, tudo é por ela, ela é o centro das atenções. Então, a criança vai entendendo assim. Aí é que vai entrar a disciplina como um elemento formador de bons hábitos, através do castigo administrado com sabedoria pelos pais. Em Provérbios 19:18, o texto vai dizer: castiga teu filho enquanto há esperança, mas não excedas a ponto de matá-lo. Veja que a Bíblia não manda espancar os filhos. A Bíblia manda corrigir os filhos, chamá-los à atenção, corrigi-los conforme a palavra nos orienta. Espancamento a ponto de levar a criança ao hospital que está morrendo, quebrou um osso e tal. Não, aí já não é correção, não é? Aí já é linchamento, não é? Então,
nós temos que ter cuidado com isso. E nunca vá corrigir seu filho zangado. Lembro dos nossos pais, eu me lembro muito dessas coisas. Assim, os nossos pais deixavam passar, né? A gente até achava que papai esqueceu, mamãe não vai me bater dessa vez. É porque eles deixavam passar a raiva. E aí depois chamava para uma conversa, aí sim, levava umas lapadas ali, entendeu? E a gente às vezes ficava até assim, mas ele nem está zangado, ela nem está zangada. Quer dizer, a correção é para o bem e feita conforme a palavra de Deus nos orienta. Diz a sabedoria popular que prevenir é melhor do que remediar, isto é, antecipar as consequências provocadas por determinada atitude é melhor do que depois procurar recurso para reparar um erro ou uma falha. Às vezes essa reparação se torna impraticável e surge então a necessidade do uso da vara, conforme Provérbios 23, 13 e 14, que vai dizer: não retires da criança a disciplina, pois se a fustigares com a vara não morrerá. Tu fustigarás com a vara e livrarás sua alma do inferno. A correção pode ser aplicada no exato momento da falha cometida ou momento posterior de preferência. Caso os pais ou responsáveis fiquem extremamente irados a ponto de perder o controle, não devem aplicar a disciplina, pois correm o risco de machucar a criança. Apesar da culpa, o filho não merece punição cruel, mas apenas a correção. Através da disciplina no lar, o filho aprende a estabelecer o limite da sua liberdade, isto é, indispensável como base de uma boa disciplina, pela influência que ela pode exercer sobre a sua vida espiritual e social. E aí eu encerro falando aos irmãos a respeito, da disciplina com relação às tecnologias que temos. Então, os pais nunca mesmo, nunca devem dar aos seus filhos pequenos celular. Aí muitos pais fazem isso no templo. Para manter a criança quieta, eles entregam o celular, colocam lá num jogo, ou entrega o celular e a criança já sabe manipular bem a máquina e fica o culto inteiro ligada, sem ouvir a palavra, sem cantar louvores a Deus, sem participar do culto. Isso é até um crime que o pai comete, que a mãe comete. Então, não entregue ao seu filho um celular, tá certo? Não faça isso. Isso é muito ruim, tá certo? Corrija seu filho e discipline seu filho de maneira que ele saiba se comportar em qualquer lugar, na escola, em casa, em um consultório para consultar o médico, em qualquer lugar seu filho saiba se comportar, tá bom? Então que Deus abençoe você e que você possa disciplinar esta criança para a glória do nome do Senhor e para que amanhã ele não venha lhe envergonhar, tá certo? Para que amanhã ele não venha lhe causar tristezas enormes ao coração. Deus abençoe você, Deus abençoe sua vida, hoje e para todo sempre. Amém.